Sangue inocente. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto porque infelizmente hoje, no século XXI, muitos países já legalizaram a morte de inocentes. O sangue desses inocentes está sendo derramados por aí. E nos países onde isso não foi legalizado, é derramado clandestinamente. Ou seja, é cometido um crime aí. Então, isso é algo muito errado. A vida de todo ser humano está na carne. A vida é o sangue. Então, o sangue não pode ser derramado de forma irresponsável, criminosa. Nem mesmo se for legalizado, é certo. Não, é errado. É algo que parte de alguém que infelizmente não dá valor à vida humana em tempo algum. Para ele a vida humana é descartável. É como se fosse lixo, digamos assim. E isso infelizmente hoje está acontecendo, porque muitas pessoas se tornaram desafeiçoadas. Não tem mais afeição natural, principalmente pela vida humana. Então, isso é um absurdo. Derramar sangue inocente. Derramar sangue inocente significa que aquela pessoa não tem culpa alguma, não cometeu nenhum crime. Ela não foi julgada ou condenada. Ela é inocente, mas mesmo assim, pela irracionalidade humana, o sangue inocente é derramado e fica por isso mesmo. Pelo menos nos países onde é legalizado, sim. Mas e diante dos olhos de Deus, ou da justiça de Deus? O que pode acontecer com quem faz tal coisa? Ela derramou sangue inocente, por vontade própria às vezes. Então, isso é algo muito errado, que não pode ser cometido por ninguém. Nenhum ser humano consciente, sensato, prudente, que tenha inteligência suficiente, que tenha sensatez, não pode cogitar a possibilidade disso acontecer em tempo algum. Então, é preciso valorizar a vida humana, porque a vida da carne está no sangue. Isso é a realidade. Então, é preciso falar sobre isso para ver se alguém abre os olhos para essa questão. Comece a dar valor à vida que ela merece. E quando isso acontecer, em muitas pessoas, com certeza, elas vão se conscientizar de que não podem derramar sangue inocentes. Ou seja, eles têm que deixar essa vida viver, com certeza. Então, eu espero que as pessoas entendam isso, porque é algo simples demais entender isso. E agora eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam um pouco sobre essa questão. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. Então está escrito assim, ó. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o próprio Deus está falando aqui claramente a respeito disso, sobre derramar sangue.
E isso é errado. Não pode ser cometido em tempo algum. Mas, infelizmente, muito derramamento de sangue já aconteceu no mundo, ao longo da história, por causa de homem. Por causa do homem, digamos assim. Então, ele requererá o sangue derramado do homem pelo homem. É o que está escrito aqui. Ninguém ficará impune a respeito disso. A justiça de Deus não vai falhar nessa questão em tempo algum. Então, ele, ou seja, o nosso Deus, o nosso Criador, ele dá importância a isso, com seriedade. Porque o que ele falou aqui é sério mesmo, não é brincadeira. Para ele a vida humana tem valor, com certeza. Então, ele não quer, em tempo algum, que o sangue do homem seja derramado deliberadamente, como muitos estão fazendo hoje. Matam, matam e matam, sem piedade alguma. Então, isso é algo muito errado. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 10. Está escrito assim, ó. Para que o sangue inocente se não derrame no meio da terra, que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Então, ele falando aqui sobre a terra que foi dada para Israel, a terra prometida, não se deveria derramar sangue inocente naquela terra. Ele diz aqui, ó, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Então, haveria sangue sobre Israel se derramasse sangue inocente naquela terra. Eles seriam culpados disso, porque mataram ou melhor, derramaram sangue inocente. Sangue de uma vida que não tinha culpa de nada. Mas, por uma ou outra razão, foi derramado sangue. E isso contaminaria a terra. A terra que Deus lhes deu por herança. Aquela terra seria contaminada por sangue inocente, porque algumas pessoas, de forma irracional, mataram um ser humano. E matar um ser humano para derramar sangue inocente é algo perverso demais para qualquer pessoa. Então, isso é algo errado. E esse erro não pode continuar. Tem que parar de forma definitiva, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Provérbios de Salomão. Esse é o último texto. Provérbios de Salomão, capítulo 6. Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículos 16 e 17. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, uma das coisas que Deus aborrece é mãos que derramam sangue inocente. Isso é algo totalmente errado. Ele não concorda com isso em tempo algum. Ele reprova. Ele não quer que o ser humano cometa esse erro com suas próprias mãos ao derramar sangue inocente. O sangue inocente vai manchar as mãos dessas pessoas e elas ficarão culpadas por isso.
Porque não há justificativa alguma que possa inocentar as mãos daquele que derramaram sangue inocente. Porque isso Deus aborrece. Então, ele vai agir com justiça, com severidade contra as mãos que derramaram sangue inocente. Ele não vai poupar ninguém desse julgamento, digamos assim. Então, hoje eu queria falar sobre esse assunto, pessoal. Porque no século em que estamos hoje, milhares de vidas, ou seja, milhares de pessoas estão sendo mortas e o sangue inocente delas está sendo derramado por mãos humanas de várias formas. E isso é algo totalmente errado. Então, eu espero que a humanidade entenda isso. Entenda que não deve fazer isso em tempo algum. Nenhum ser humano hoje que esteja vivo pode, com suas próprias mãos, derramar sangue inocente. Isso é errado. É fácil entender que isso é errado. Então, não se pode mais continuar com essa perversidade da parte do ser humano contra outro ser humano. Porque a vida de ambos está no sangue. E se o sangue inocente for derramado, a humanidade está cometendo um grande erro. E aqueles países que legalizaram a morte de pessoas inocentes, com o derramamento do sangue delas, isso também é um erro gravíssimo, que o próprio Deus aborrece. E ele vai julgar essas pessoas que decretaram leis para que isso aconteça. Então, eu espero que tudo que foi falado aqui tenha sido bem claro e simples e de fácil compreensão, para que o ser humano consciente possa entender na hora que esse erro não pode continuar. Em hipótese alguma. Em circunstância alguma. Mesmo que tem alguns países que tenham liberado a morte de inocentes, isso é uma perversidade da parte do ser humano, sem dúvida alguma. Então, eu espero que as pessoas hoje queiram fazer alguma coisa a favor da vida. Porque derramar sangue inocente é um erro gravíssimo que o ser humano não pode cometer. E as consequências disso para quem faz tal coisa deliberadamente, mesmo tendo uma lei por pretexto, as consequências são gravíssimas. Acontece muitos problemas psicológicos, culpas. A pessoa fica, digamos assim, ela fica com problemas na sua vida, emocionais. Tudo por consequência de derramar sangue inocente. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam que isso é errado. O melhor a fazer é dar valor à vida. Fazer com que a vida seja valorizada. Se a vida for valorizada como ela deve ser, aí sim a humanidade vai começar a ter afeição pela vida humana. E é isso que tem que ser valorizado. A importância da vida humana é muito séria sim. E eu espero que todos entendam isso. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje, porque esse é um assunto que deve ser falado, discutido, de forma racional, emocional também. Porque o valor da vida humana é importantíssimo. Então eu espero que a humanidade entenda isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.